pessoal, eu sou Alessandra Lontra, jornalista, marketóloga, turismóloga provisionada, sou editora do site www.alelontra.com.br e também sou a interlocutora estadual do Programa de Regionalização do Turismo e representante do Nordeste. Hoje é uma satisfação para mim estar aqui dividindo esse espaço com o secretário de Turismo Estadual do Maranhão, né, do Estado do Maranhão, o Catulé Júnior. Ele que tem uma paixão também igual a mim pelo turismo, dividimos a mesma paixão, que é o turismo. E, primeiramente, agradecer ao Júnior Ayub, o chefe Júnior, por eu estar aqui, né, com vocês, fazendo esta live, para contar um pouquinho sobre o turismo do Estado do Maranhão, e parabenizar primeiramente ao Júnior Ayub por realizar esse festival, esse grande festival gastronômico e cultural, que já está na sua 4ª edição e que, por causa da pandemia do coronavírus, não pôde ser feito presencialmente, está sendo feito de forma digital, de forma online. Gostaria de chamar o secretário Catulé Júnior e também dizer que dia 27 de setembro a gente comemorou aí o Dia Mundial do Turismo. A gente sabe que o turismo foi um setor que foi muito impactado pela pandemia do coronavírus e a gente sabe que a retomada também, a previsão era de ser muito demorada e a gente está vendo que isso não aconteceu, está sendo mais rápida. E queria dizer também que o turismo impacta, como ele impacta 571 atividades da economia, então até aquelas pessoas que se achavam, né, que não se achavam pertencentes ao turismo, agora passaram a entender que faziam parte como o produtor, né, aquele agricultor que produzia lá as suas verduras, quando ele se viu sem poder escoar sua produção, sem poder vender para os hotéis, para os restaurantes, ele acordou e viu, poxa, eu faço parte desse tal de turismo, né? Então, eu queria que o secretário contasse um pouquinho para nós como foi, como passou esse período da pandemia, quais são as perspectivas do Maranhão para a retomada do turismo. O Maranhão, que é um estado irmão da Paraíba, né, é Nordeste, a gente tem tanta coisa comum, esse estado lindo, com tanta cultura, né, com essa gastronomia rica. Então, conta um pouquinho para nós como é que foi passar por essa pandemia e como está sendo essa retomada. Olá, Alessandra, olá a todos que nos assistem. Como você disse, essa é uma nova modelagem em relação ao Festival do Mercado das Tulhas, mas eu acho que o mais importante ainda, que com toda essa dificuldade que foi trazida pela pandemia do Covid-19, mas eu acho que é importante esse evento que está já inserido no calendário de eventos do Estado do Maranhão, e era importante que a gente fizesse, ainda que numa roupagem diferente, mas é muito importante por todo o simbolismo, por tudo aquilo que ele representa para a cultura, para o turismo do nosso estado e para a economia também. E para mim é uma grande satisfação poder dividir esse momento aqui com você que é uma pessoa de referência no turismo nacional, que já tem uma parceria conosco aqui do Estado do Maranhão, e é sempre uma satisfação poder dividir qualquer momento com você, ainda mais para falar dessa que é uma paixão em comum nossa, que é o turismo. Bacana, né? Uma coisa que eu destaco aqui no Maranhão, ano passado aconteceu a reunião nacional do Programa de Regionalização do Turismo, aí no Maranhão. A gente tem essa reunião de 2 em 2 anos, e cada ano, aliás, a cada ano a gente escolhe um destino para fazer essa reunião nacional. E foi escolhido o Estado do Maranhão. Eu não pude participar, mas eu construí, junto com a sua superintendente, a Glória Pinto, toda a programação. E teve uma visita técnica à Barreirinha e aos Lençóis, e um dado que ficou assim, foi muito marcante, foi surpreendente para nós, foi a de que o destino, né, um dos principais destinos turísticos daí do Maranhão, os Lençóis Maranhenses, quem mais visita é o próprio maranhense.
Então, isso é um dado muito interessante, muito bacana, principalmente nessa retomada, onde a palavra regionalização se tornou a palavra mais bonita do mundo. Eu brinco até com a consultora Ivane Fávero, lá do Rio Grande do Sul, eu digo para ela que precisou vir uma pandemia para que a regionalização fosse vista, o turismo fosse mais valorizado, né? Então, hoje você ouve a palavra regionalização na Europa, Estados Unidos, você vê Itália falando, Espanha, Portugal e até os Estados Unidos, né? Todo mundo preocupado em preparar os seus destinos, né, com a segurança sanitária, porque a gente sabe que agora as viagens vão ser mais regionais, mais curtas, e os turistas vão procurar destinos que tenham segurança sanitária. Né? E algumas pessoas acham até que a pandemia acabou, mas a pandemia não acabou. A gente abriu o comércio, mas a pandemia não acabou. Então, os destinos vão ter que se mostrar seguros, e não é só falar, ele vai ter que provar que ele tem a segurança sanitária. A gente vai ter destinos aí que você vai ter que cuidar também, não só do turista, mas também a preocupação com a comunidade, né? Porque você não quer que a sua comunidade, o turista, venha também infectado e infecte a sua comunidade, né? Então, assim, vocês têm esse maravilhoso atrativo turístico aí, que é os Lençóis Maranhenses, mas também não é só isso. A gente sabe que na região ali tem grandes destinos, cidades lindas, pequenas, mas lindas, como Queimada dos Britos, Atens, Santo Amaro, né? São municípios pequenos que vivem do turismo também, né? Muitas vezes esses produtos que estão lá na mesa do pessoal da capital vieram aí dessas cidades menores, da Dona Maria, a marisqueira lá, o marisco vem daí, da região, né? E esse festival gastronômico, ele também proporciona as pessoas conhecerem essas pessoas desses destinos menores, né? E o Júnior faz isso muito bem, né? Porque ele trabalha a gastronomia de uma forma diferente, ele valoriza a cultura do Maranhão, ele valoriza as pessoas aí do Maranhão, né? Eu assisti aqui um festival de gastronomia aqui em João Pessoa, que foi quando eu conheci o Júnior, e a gente vê que é latente essa paixão que ele tem pelo estado do Maranhão. Ele se vestiu todinho de um personagem do folclore aí do estado do Maranhão, né, que é o Cazumba. Então, assim, é incrível como ele trabalha com essas comunidades, né, preparando essas comunidades também para que elas não saiam do seu local, né, não é simplesmente só a gastronomia pela gastronomia, só, né, o restaurante. Esse festival é muito mais, ele faz uma parte social também, né? E eu queria saber de você, né, como vocês estão preparando esses destinos, né, aí no interior, né, para trazer toda essa riqueza que o Maranhão tem, né, para os turistas. Conta para a gente aí um pouquinho. De adaptação, mas a gente não pode, como você disse, a gente não pode parar. A gente tem que avançar, a gente tem que se reinventar, a gente tem que, como diz os mais sábios da cultura popular, a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É claro que tudo isso tem que servir de aprendizado para a gente, inclusive para que a gente consiga editar boas práticas, a gente possa dividir boas práticas de determinados destinos turísticos. Quem tem investido nessa questão de dar uma segurança maior, uma segurança do ponto de vista sanitário e de biossegurança aos seus visitantes, tem largado na frente, e a gente tem procurado acompanhar todos esses movimentos e aprender e também dividir as nossas experiências também com os outros destinos, quer seja do nosso país, como também até do exterior. Mas, como eu disse, foram grandes dificuldades essas que a gente ainda está vivendo e que a gente por algum tempo ainda vai viver. Mas
como eu disse também, repito mais uma vez, a gente precisa se reinventar. E a tendência mundial, e que aqui no estado do Maranhão a gente tem acompanhado, é de investir na promoção turística no que tange a estimular o turismo de curta distância. A gente tem investido bastante naquilo que a gente chama de turismo doméstico, do próprio maranhense conhecer o estado do Maranhão. A gente, através de várias pesquisas que nós fizemos através do nosso Observatório do Turismo, nós podemos constatar que ainda existe um grande número de maranhenses, na ordem de mais de 70%, que não conhecem os principais destinos turísticos do nosso estado. É um número expressivo, ainda mais se a gente levar em consideração que nós somos um estado com 10 polos turísticos, nós temos uma infinidade de destinos exuberantes, de potencial, de grande potencial, e que o maranhense às vezes acaba viajando, indo para outros estados e deixando de conhecer todo esse potencial que nós temos aqui da nossa casa, aqui dentro do nosso estado. Então a gente tem investido bastante nisso, a gente tem criado campanhas de estímulo a esse turismo doméstico, obviamente também, que a gente não pode deixar de levar em consideração os estados que ficam no entorno do Maranhão, até porque são esses estados, que são os principais emissores de turistas para o nosso estado, historicamente. Eu te dou como exemplo o estado do Ceará, o estado do Piauí, do Pará, do Tocantins. São estados que emitem um número significativo de turistas para o nosso estado. Então a gente tem feito esse investimento, a gente tem focado na promoção turística nesse sentido, e até eu te confesso, Alessandra, que eu disse que eu era um otimista, assim como você, e o resultado ele tem sido até satisfatório, mais rápido do que a gente imagina. Alguns mais pessimistas disseram que a gente só conseguiria retomar aos índices que nós tínhamos, e eu falo isso nível mundial, os índices que nós tínhamos até antes da pandemia, para daqui a 3 anos. E o que nós temos tido são resultados significativos. É claro que existe uma construção muito ampla e que ainda a gente vai ter que caminhar muito para frente para que a gente consiga realmente nos estabelecermos do ponto de vista dessa retomada, mas, como eu te disse, o resultado tem sido bastante satisfatório. No último feriado da Pátria, né, Semana da Pátria, os principais destinos turísticos aqui do nosso estado, com exceção da capital, eles tiveram quase que 100% de ocupação. Né, a rede hoteleira atingiu quase que 100%, por exemplo, Barreirinhas, Santo Amaro, Carolina, Tutóia, foi quase 100% de ocupação. Então, assim, a gente fica muito feliz com esses resultados, mas sempre atentos, vigilantes. É importante que a gente sempre faça um trabalho de sensibilização em relação ao cumprimento das normas sanitárias, aos protocolos de biossegurança, porque, como eu disse, eu acho que essa é a palavra de ordem no momento. Eu acho que qualquer indivíduo que pretenda sair da sua casa para ir visitar qualquer destino, ele quer se sentir seguro, ele quer saber que vai sair da casa dele e vai encontrar um destino turístico seguro. Então, a gente tem trabalhado bastante, conscientizando, sensibilizando, não só o trade turístico, mas também a própria comunidade local dessa importância, inclusive porque essa segurança sanitária ela não é apenas para os turistas, mas para toda a comunidade. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Bacana. E uma coisa que eu destaco aqui do Maranhão, que ano passado houve aí a reunião dos interlocutores, né, do programa de regionalização, e eu pude construir junto com a Glória, sua superintendente, né, do programa de Glória Pinto, superintendente do programa de regionalização, e a gente incluiu Barreirinhas, né, e a visita aos Lençóis. Eu não pude participar, a gente teve um problema aqui na secretaria, eu não pude ir, mas eu acompanhei quase como se eu estivesse lá pelo WhatsApp, meus colegas passando os dados. E uma coisa que me surpreendeu foi que o visitante, né, o maior turista aí de Lençóis é o próprio maranhense. Então, isso aí foi um dado que surpreendeu a todos nós e muitas pessoas não tinham esse dado. Então, é sinal de que o maranhense ele já valoriza o seu atrativo natural, né, que é tão conhecido no mundo,
não só no Brasil, mas no mundo. E hoje a palavra mais bonita que existe, né, que está se falando, é a regionalização. A regionalização, eu conversei até com uma grande consultora lá do Rio Grande do Sul, a Ivane Fávero, logo que se iniciou essa pandemia, esse lockdown, eu disse, olha, precisou de uma pandemia para que o mundo acordasse para o turismo, para a palavra regionalização. Hoje a gente ouve a palavra regionalização na Europa, né, Itália, Espanha, Portugal, nos Estados Unidos, quer dizer, todo mundo está preocupado em preparar os seus destinos para quem vai viajar a curta distância, né, o regional. E isso vocês já faziam, já tinham iniciado esse trabalho, né, muito bem feito, e como você muito bem me disse, os destinos vão ter que se mostrar seguro, e não só dizer, né, vão ter que realmente estar de fato seguro, porque a pandemia, o pessoal só diz, a pandemia acabou. Ela não acabou, a gente abriu, mas o vírus continua aí. Então o turista só vai sair da casa dele realmente se ele sentir aquela segurança no destino. E com isso precisa ser preparado também, as pessoas daquele destino precisam ser preparadas, né? Envolver as comunidades. Como é que vocês estão trabalhando aí no interior, né? Vocês têm tantas belezas naturais que são muito visitadas, não só, inclusive no trajeto que vai para os Lençóis, né, que o pessoal fala muito só em Lençóis, Barreirinhas, mas existem outras cidades ali, né, no entorno, e que são bem conhecidas. Eu estava vendo aqui Queimada dos Britos, coisa linda, Atins, Santo Amaro. Então, assim, são comunidades pequenas e que também vivem do turismo, e essa gastronomia que vem aí para a capital também, muitas vezes vem de lá, né? O próprio Júnior Ayub tem um projeto maravilhoso que eu conheci aqui em João Pessoa, quando ele esteve aqui num festival de gastronomia, que é da semente ao sorriso, uma coisa linda, quer dizer, olha quanta coisa o turismo, a gastronomia, a cultura podem fazer, né? Essa coisa da emoção. Quando ele se apresentou vestido, eu não sei nem como é que chama esse personagem aí do Maranhão, me esqueci, mas e com a dança, eu chorei, entendeu? Então, assim, como que essas experiências, né, esse turismo de experiência que agora, mais, vou dar até uma de Faustão, mais do que nunca, vão ser procurados, que é esses que proporcionam experiência, né, de vivência, de botar a mão na massa, de conhecer a Dona Maria, que marisqueira ali, né, que pega o marisco, o cara que cata o caranguejo, né, quer dizer, essas comunidades, como vocês estão trabalhando toda essa riqueza que o Maranhão tem para trazer para o turista? Olha, é importante assim salientar que nós temos uma diversidade de oferta turística muito grande. Como você disse aí, muito se fala da própria capital São Luís, de Barreirinhas, mas a gente tem uma Santo Amaro, a gente tem um Atins, como você disse, a gente tem Tutóia, a gente tem Carolina, a gente tem Riachão, Alcântara, a Chapada das Mesas, a gente tem Alcântara, Fortaleza dos Nogueiras, enfim, é uma diversidade muito grande de oferta. E a gente é privilegiado, eu sempre digo que Deus abençoou o nosso estado. Nosso estado fica numa região que ela é entre a Amazônia, nós estamos dentro da Amazônia Legal, e ela é Nordeste, duas das regiões mais fantásticas do nosso país. Então a gente fica no centro disso tudo, a gente é Amazônia, a gente é Nordeste, e a gente tem toda essa diversidade, toda essa oferta turística, mas como você disse, a gente precisa preparar esses destinos para que ele bem receba os nossos turistas. E além disso, é importante também mencionar que nesse momento de retomada, nesse momento pós-pandemia, ainda que, como você disse, a gente não está livre da pandemia, mas a gente tem feito essa reabertura de forma responsável, e como eu disse, a vida segue, a gente tem que se adaptar a esse momento. Mas a tendência também, os estudiosos têm nos mostrado, têm apontado nesse sentido,
que os destinos mais procurados serão aqueles destinos de natureza, os destinos de ecoturismo, o destino que ofereça ao turista experiência, o turismo de experiência, e é isso que nós temos no nosso estado. Então, a gente tem que preparar esse trade turístico para esse momento, e a gente tem feito isso através de uma ampla sensibilização, que a gente, inclusive, eu aproveito aqui a oportunidade, nós temos uma superintendência de qualificação que tem feito um trabalho extraordinário aqui, qualificando a mão de obra do prestador de serviço turístico. Quando houve a pandemia e esses cursos eles são ministrados de forma presencial, então nós criamos uma plataforma EAD. Então hoje, além dos cursos que são ministrados de forma presencial, nós também temos uma oferta de cursos que são ministrados pela essa plataforma EAD, né, que é o ensino à distância. Então a gente, nesse momento, a gente uniu esforços, a gente juntou a nossa superintendência de qualificação com a nossa superintendência de promoção, a gente tem ido em todos os destinos. Importante também, Alessandra, eu acho que é um dado muito importante, que esses protocolos que eles estão sendo seguidos aqui no nosso estado, eles foram feitos de forma muito dialogada. O governo do estado do Maranhão chamou cada segmento do trade turístico, nós sentamos com esse segmento, nós propusemos uma proposta inicial, mas eles puderam opinar, né? Foi uma construção, na verdade, coletiva, e o resultado final foi fruto dessa construção. Eu acho que é por isso, inclusive, que nós estamos tendo uma maior facilidade do ponto de vista do cumprimento dessas regras, do cumprimento desses protocolos. Então, a gente hoje o resultado é bastante satisfatório, o resultado tem acontecido de forma muito, muito positiva, e a gente acredita aqui que a tendência é só melhorar até o final do ano. Maravilha. O Maranhão também ele vem com uma campanha também de promoção, marketing, né, do destino bem forte. Eu estou sempre elogiando aí, eu fico babando nesse Minuto Turismo. Sim. Um minuto, como que pode falar tanta coisa, né? Às vezes as pessoas querem falar tanto tempo, e eu digo, olha, em um minuto você dá conta de falar tanta coisa, né? Me conta um pouco como é que tem sido essa campanha, como é que tem sido essa aceitação, o que vocês estão fazendo aí para divulgar o destino, né? Essa retomada. Eu sou suspeito para falar o que vou falar agora, mas eu acho que o Brasil e quem já teve a oportunidade de conhecer pode atestar o que eu vou falar agora. Mas nós temos aqui no nosso estado uma paisagem única no mundo, que são os Lençóis Maranhenses. Sim. Que assim que eu assumi a Secretaria de Turismo, Alessandra, que foi em fevereiro do ano passado, obviamente que a partir do momento que esse desafio foi colocado à minha frente, eu comecei a enxergar o turismo, a atividade turística e obviamente a promoção também sobre outro aspecto, um aspecto mais crítico, um aspecto mais analítico. E eu via que nós temos os Lençóis Maranhenses, que é um destino desejado por todos no Brasil inteiro e no mundo. Você vê, o que eu me deparo quando eu saio daqui do estado, vou em outro estado, vou em alguma feira, poxa, os Lençóis Maranhenses é lindo, eu preciso conhecer. Mas ainda assim, o número de pessoas que dizem, eu conheço os Lençóis Maranhenses, eu já fui nos Lençóis Maranhenses, é um número pequeno. Pequeno, verdade. E em contrapartida também, pouca gente já ouviu falar na Chapada das Mesas, pouca gente já ouviu falar em Tutóia, e assim, eu falei assim, olha, o que nós precisamos, nós temos um destino espetacular, nós temos uma infraestrutura de serviços razoável, que pode receber com conforto quem vem visitar o nosso estado, mas a gente precisa descortinar o nosso estado para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Então a gente tem uma atividade, a gente tem um calendário de atividades muito forte, centrado nesse ponto de vista. A gente tem investido bastante na infraestrutura turística, a gente tem feito várias intervenções, várias obras do ponto de vista da infraestrutura turística, mas não abrindo mão dessa promoção turística mais agressiva, justamente
para que a gente consiga vencer esse gargalo de descortinar o nosso estado. Então, a nossa equipe é uma equipe que eu sou privilegiado de liderar, uma equipe que eu tenho honra de liderar, porque são pessoas, Alessandra, que trabalham de forma apaixonada. São pessoas que gostam do que fazem, que trabalham por amor, que defendem essa bandeira do turismo, e eu acho que é por isso que a coisa tem acontecido, é por isso que a gente tem obtido resultados muito expressivos e num curto espaço de tempo. Falo num curto espaço de tempo, levando em consideração a minha gestão, né? Eu tenho um pouco mais de um ano. Sou testemunha disso. E a gente tem obtido muitos resultados por conta dessa equipe. Eu faço sempre questão de elogiar a equipe, de valorizar a nossa equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Sei da minha responsabilidade e das minhas responsabilidades como líder da equipe, mas se a gente tem acontecido, se a gente tem feito esses resultados, se a gente tem conseguido esses resultados, é muito por conta dessa equipe e da garra da equipe, da capacidade da nossa equipe. Mas o maranhense, Alessandra, é isso. O maranhense é um povo apaixonado. Eu gosto sempre de dizer, já está virando um pouco chavão, mas eu sempre digo que o que nós temos de melhor, o turismo do Maranhão, aquilo que ele tem de melhor não são os Lençóis, não é São Luís, não é Alcântara. O que nós temos de melhor é a acolhida do povo maranhense. É um povo caloroso, é um povo que gosta de acolher, que gosta de abraçar todos que vêm aqui no nosso estado, e acima de tudo, é um povo apaixonado. É um povo apaixonado pela sua história, é um povo apaixonado pela sua cultura, é um povo que carrega consigo um sentimento de pertencimento muito forte daquilo que é nosso, e é por isso que eu me orgulho muito de estar vivendo esse momento, de estar dando a minha contribuição para esse momento. Inclusive o próprio Júnior Ayub, você já teve o privilégio de ver o Júnior em atuação. O Júnior é um apaixonado, ele é um exemplo do que é o maranhense. Ele vai além do chefe de cozinha. Ele é o chefe de cozinha que tem uma visão ampla do que a gastronomia é, do que ela pode ser, tanto do ponto de vista da arte, da arte gastronômica em si, mas ele entende que a gastronomia ela pode ser e deve ser utilizada como uma ferramenta social de valorização de um local, de valorização de uma comunidade. Eu digo que ele é um chefe social. E ele é um cozinheiro, né? Porque todo chefe, porque essa coisa dessa pompa de chefe, aquela coisa de botar o dom, aquele negócio, tem muito chefe que essas coisas sobem a cabeça e ele acaba não cuidando mesmo do que interessa, que é a cozinha. O bom chefe é aquele que é cozinheiro, e o Júnior é esse cozinheiro, é esse cara que valoriza mesmo, né, a terra, o estado dele. Ele se apresentou aqui num evento gastronômico como um personagem daí, da cultura maranhense, quer dizer, isso é pertencimento. Os ingredientes, os ingredientes que ele utiliza são ingredientes locais. Da raiz, né? Ele trabalha muito essa cadeia produtiva de que onde é plantado, como é plantado, o que é plantado na comunidade. Ele agrega valor na sua atividade principal, que é a gastronomia, de elementos histórico-culturais. Eu acho fantástico o trabalho do Júnior, e acho que, inclusive, eu aproveito a oportunidade para parabenizá-lo e dizer da importância dele. Ele hoje é uma figura de suma importância, inclusive na construção do turismo do estado, e esse festival que ele tem, o Festival do Mercado das Tulhas, que é liderado por ele, é realmente um ponto importante, é um marco importante dentro do calendário de eventos do nosso estado. Ele movimenta não só a parte gastronômica em si, mas hotéis, bares, restaurantes, as brincadeiras culturais. É realmente uma grande festa, Alessandra, que acontece no Mercado das Tulhas. Infelizmente, esse ano ela será virtual, mas eu acho de suma importância a figura, o personagem Júnior Ayub dentro dessa construção da cultura, da história e do turismo do Maranhão. É verdade. Verdade. Até porque a gastronomia faz parte da cultura de um povo, né? Por meio da gastronomia, você consegue identificar a cultura de um território, né? Sem contar a memória afetiva, né? Que nos remete aos nossos antepassados,
aos nossos avós que cozinhavam, né? Aquele tipo de culinária de raiz mesmo, né? E o Júnior traz essa alta gastronomia para dentro desse festival aí, mostrando, né, tudo que o Maranhão tem, que não precisa buscar em outros locais, né? Ele traz ele tem um trabalho com as marisqueiras, ele tem esse projeto, né, da semente ao sorriso, quer dizer, ele pesquisa, né? Ele traz toda essa pesquisa que ele faz para dentro desse festival, né, com grandes nomes, né? Eu assisti uma aula de um professor estrangeiro, né? Então, assim, essa pandemia nos fez pensar também que tipo de turismo a gente quer, né? A gente precisa repensar esse turismo, a gente precisa ver um turismo mais responsável, né? Por que a gente tem que lotar os destinos, né? Uma cidade, por exemplo, que tem 9 mil habitantes e num período de evento ela recebe 50 mil pessoas, né? 50 mil turistas, quer dizer, esgota toda a infraestrutura da cidade, falta água, falta comida, falta tudo. Então, assim, essa pandemia veio também para a gente repensar, né, que tipo de turismo a gente quer. A própria CVC, que é uma das maiores operadoras da América Latina, está buscando destinos menores de natureza, né? Por que não fazer um evento com menos pessoas, né? Receber menos pessoas na cidade e receber mais o ano todo, né? Não ter aquela sazonalidade, né? Por que não repensar isso, valorizar mais o destino, não deixar o destino ficar massificado e acabar mesmo, né? Que acaba queimando o destino, né? E aqui na Paraíba a gente tem um exemplo disso, de valorização da comunidade, que Júnior faz muito bem isso, né? Valoriza muito a comunidade. A gente tem Xande Jardim em Areia, a gente tem a Luciana Balbino, que é eu digo que é uma empreendedora social, onde ela tem um restaurante, Vó Maria, onde ela conseguiu manter a comunidade aí dentro do município, né? Então, hoje a comunidade trabalha toda lá, ela produz, é vendido para hotel, para restaurante, entendeu? Então, as pessoas não precisam mais sair das suas cidades para os grandes centros, né? Por que não pensar também, usar menos plásticos? Nessa pandemia, a gente viu também, nossa senhora, uma quantidade de plásticos aí que pode substituir. A gente viu que a retomada vai começar e vai favorecer mais aos pequenos. Então, assim, vamos valorizar mais esses pequenos empreendedores, né? A pequena pousada, o pequeno restaurante, aquela comunidade, né? E o Júnior, com esse evento, ele valoriza muito, 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 muito as comunidades aí, e não só para esse período do evento, mas ele faz isso o ano todo. Isso é muito, muito importante, esse festival, para essa valorização dessas pessoas que trabalham com o turismo pequeno, e aí para o Maranhão também. Então, secretário, vamos lá para os nossos minutos finais, e eu vou fazer uma brincadeira aqui, que está rolando na internet, né, em vários eventos digitais, que se aparecesse um gênio agora, o gênio da lâmpada, para Catulé Júnior, e ele te desse a opção de você fazer um pedido, né? Que pedido Catulé Júnior faria para o turismo do Maranhão? Eu gostaria que ele trouxesse todos aqueles que têm desejo de conhecer o estado do Maranhão para que realmente viesse. Muito bem. Queria que você fizesse suas considerações finais, lhe agradecer mais uma vez pela sua participação, agradecer ao Júnior Ayuba, esse grande chefe e um cara de coração espetacular, uma pessoa boa, né, que isso é muito importante também, gosta do que faz, valoriza o que faz e valoriza a sua terra. Muito obrigado, Júnior, pelo convite. Obrigada a você, Catulé,
estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu gosto sempre, Alessandra, de estar perto de pessoas do bem, assim como você, assim como o Júnior, pessoas que também, assim como eu falei da nossa equipe, que também são pessoas apaixonadas pelo que fazem de coração. Uma certa vez eu ouvi isso de um dos maiores empresários do Piauí. Eu sou de uma cidade chamada Caxias, que é do lado de Teresina, e um dos maiores empresários do Piauí foi perguntado, eu estava presente, perguntaram a ele qual era o segredo do sucesso. Ele disse que o segredo do sucesso é a gente fazer aquilo que a gente ama, é aquilo que a gente gosta. Então, eu gosto sempre de estar perto de pessoas assim, de pessoas que são construtivas, de pessoas que são otimistas, e gosto sempre de prestigiar, sempre de valorizar, né, esse tipo de perfil. Então, agradeço essa oportunidade de ter conversado contigo. Agradeço o convite do Júnior, que é um parceiro, é um amigo, é uma pessoa que realmente eu admiro de verdade, como você disse, é uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa do bem, e eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa nesse momento, eu tenho dito isso aqui a todo trade turístico, que o momento da pandemia, essa pandemia trazida pelo coronavírus, ela nos deixou algumas lições, e a gente precisa ter sensibilidade para fazer as reflexões necessárias. A gente precisa ter um olhar para dentro da gente mesmo, para dentro de si mesmo, para a gente enxergar o que o mundo ele tem os seus mistérios, ele tem as suas questões, mas a gente precisa ter mais sonoridade, a gente precisa ter mais empatia. Eu acho que é importante isso, e é como você disse, às vezes certos problemas, eles nos trazem essa reflexão para que a gente consiga encontrar outras soluções, outros caminhos, outras vertentes, e eu acho que quem estiver enxergando por essa ótica vai largar na frente, vai conseguir ultrapassar esse momento. Eu quero finalizar minhas palavras aqui, desejando um grande abraço a todos que nos assistem através desse vídeo, dizer que nós somos otimistas, a gente acredita no estado do Maranhão, a gente acredita que é um grande pacto social, ele realmente conseguirá de uma maneira muito mais rápida, muito mais forte, que a gente ultrapasse esse momento, e assim, o governo do estado do Maranhão, através da CETU, através da Secretaria de Turismo, tem feito a sua parte, tem colaborado, acredita no potencial desse estado, esse estado que é um estado bonito por natureza, um estado lindo, um estado que tem uma oferta turística, uma das maiores do Brasil, sempre costumo dizer isso, que a gente tem orgulho do que nós temos, a gente tem orgulho, a gente tem muito latente esse sentimento de pertencimento, e que é preciso que cada vez mais a gente saiba que nós somos abençoados por Deus, e que a vida é muito bonita, Alessandra. Tudo que acontece na vida da gente, ela tem uma razão, ela tem um sentido. Eu li uma vez um livro que o nome dele é A Última Lição, e que teve uma frase que me marcou bastante, que ela diz o seguinte: os obstáculos, eles não existem por acaso, eles são apenas uma oportunidade para a gente mostrar a força das nossas aspirações. Então eu acredito muito nisso, eu nunca eu me dou por vencido. Eu sei, às vezes quando aconteceu essa pandemia, eu te confesso que eu fiquei lá em casa, naquele momento que nos foi imposto ao isolamento social, eu fiquei na minha casa pensando, meu Deus, eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de gerir o turismo do meu estado, o governador me deu essa oportunidade, cheguei em 2019 junto com a equipe, a gente arrumou a casa, a gente colocou a casa, organizou a casa da forma que a gente entendia que seria a forma correta. A gente tinha uma expectativa que esse ano realmente seria um ano que a gente iria alcançar resultados. Ia bombar. A gente ia bombar, né? Para usar um termo mais usual, a gente ia bombar, e de repente a gente é abatido com essa pandemia, né? Então eu fiquei triste, poxa vida, eu tenho essa oportunidade e acontece uma tragédia como essa, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu tenho duas oportunidades, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar aqui em casa chorando, me lamentando e achando que nada mais vai ser possível. Como diz o cara das tirinhas, só existem dois tipos de pessoas: umas que choram e as que vendem lenço, né? Pois é. Lenço. Eu falei isso, ou eu vou desistir, ou eu vou botar a viola no saco, como se diz, ou nós vamos sacudir a poeira, nós vamos dar a volta por cima e nós vamos enfrentar esse bicho.
E é isso que a gente tem feito. E eu acredito muito no potencial do Maranhão, acredito demais no povo maranhense e, acima de tudo, eu acredito em Deus. Tenho certeza absoluta que o Maranhão vai continuar sendo um destino turístico seguro, que a gente vai continuar tendo índices crescentes, tanto em relação à taxa de ocupação hoteleira, como também o nosso fluxo de visitantes. E eu tenho certeza absoluta que nós, ao final dessa jornada, a gente vai ter deixado um legado, vai ter deixado o Maranhão numa posição muito melhor do que a que a gente encontrou. Maravilha, muito obrigado. Então, para vocês que estão aí na telinha, do outro lado da telinha, aproveite. Quem não conhece ainda o Maranhão, visite o Maranhão, mas também vem um pouquinho na Paraíba. Dá para ir nos dois. Dá para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. O coração do nordestino é muito grande. Verdade. Espero todos vocês lá. E amanhã tem mais Festival Mercado das Tulhas, não esqueça. Muito obrigado e até breve.